Inicia agora. Olá, pessoal, bom dia, bom dia. Vou só solicitar uma gentileza para vocês, peço que aguardem um pequeno momento. As pessoas estão adentrando aqui, né, fazendo a sua conexão, para que a gente possa, então, começar o nosso webinar. Só um momento, por favor. Agora só um momento. Bom, pessoal, todos que entraram agora, peço que aguardem mais um momento. A gente já vai começar o nosso webinar, só estamos aguardando o pessoal realmente conseguir fazer o login, né? E já iniciamos nossa palestra, tudo bem? Só mais um momento. Bom, pessoal, vamos iniciar então o nosso webinar. Primeiramente, muito bom dia a todos que tiraram um pouquinho do momento aí do trabalho para vir aqui escutar mais uma palestra nossa da Intertalks. Somos uma empresa que gosta de difundir conhecimento, né? Sempre estamos aqui com diversos webinars, eu, Quero, todo o pessoal do técnico, sempre divulgando aqui muitas palestras com excelente qualidade para vocês. E hoje vamos falar sobre um assunto um tanto não polêmico, mas um assunto que está batendo aí na porta de todos, para a questão da renovação da licença de operação, né? Agora a CETESB parece que internalizou a questão do plano de gerenciamento de resíduos sólidos como parte integrante do processo de licenciamento ambiental, e a gente vai fazer um comparativo entre esse plano de gerenciamento de resíduos sólidos, que já é exigido aí pela nossa política lei 2.305, a nossa política nacional de resíduos, né, com o que hoje a CETESB está exigindo, tá bom? Então, por favor, fiquem à vontade para mandar suas perguntas aqui no chat, tá? A gente vai fazer a leitura delas, talvez o webinar se estenda um pouquinho, fizemos um passo a passo aqui bem interessante para que vocês possam visualizar e ficar sem dúvidas, mas havendo alguma dúvida, por favor, coloquem aqui no chat, a gente vai escolher algumas perguntas para poder responder, tá? A gente está com aí 95 pessoas online agora conosco, vamos aí chegar aos inscritos aí quase 200, então vamos ter uma quantidade um pouco maior. Talvez eu não consiga responder a todos, mas prometo a vocês que eu faço depois a resposta de vocês por e-mail, tá? E, antes que perguntem, sim, essa apresentação vai ficar disponível para vocês aí, a gente vai acabar encaminhando para vocês, tá bom? Então fiquem tranquilos com relação a isso. Bom, não sei se eu me apresentei, mas por via das dúvidas, para quem ainda não me conhece, sou Henrique Ferreira, sou líder de meio ambiente aqui na Intertalks, e vamos então iniciar o nosso webinar. Fiquem à vontade para fazer as suas perguntas e os seus questionamentos, tá bom? Então vamos lá. Vamos falar sobre a decisão da diretoria 130 da CETESB, tá? Que ela foi colocada em vigor, né? Ela entrou no dia, foi publicada em dezembro de 2022, né? E
O intuito dela é estabelecer um termo de referência para a elaboração do plano de gerenciamento de resíduos sólidos no âmbito do licenciamento ambiental no estado de São Paulo. Basicamente isso. Ela então estabeleceu, né, uma norma, um termo, né, que colocaria ali algumas questões, o conteúdo mínimo, né, que é necessário para apresentar para a CETESB no seu plano de gerenciamento de resíduos sólidos aqui no âmbito do estado de São Paulo. O que não é muito novidade, né, para quem já tem um plano de gerenciamento de resíduos sólidos, conforme o artigo 24, né, que já é bem descrito, já bem definido para todos, que o plano de gerenciamento de resíduos sólidos ele é parte integrante já do plano de gerenciamento de resíduos sólidos, como a Política Nacional de Resíduos Sólidos já previa. Mas, infelizmente, alguns órgãos estaduais, né, acabavam não solicitando, né, como parte integrante do licenciamento. Então, aqueles documentos que a gente tem que protocolar junto ao órgão, eles acabavam não solicitando o plano de gerenciamento de resíduos sólidos. Solicitavam o layout da planta, memorial de caracterização de empreendimento, entre outras informações, mas o plano de gerenciamento de resíduos sólidos era deixado de lado. Mas a gente vê aqui que ele é previsto, né, desde 2010, aqui no seu artigo 24, tá? E aí, eu vou deixar a pergunta que talvez todo mundo queira ter ali a resposta, né? De quem são as empresas que devem elaborar o plano de gerenciamento de resíduos sólidos segundo essas duas normativas? Essa pergunta eu vou deixar para o final, que aí, depois que a gente vê todo o conteúdo que tem ali necessário, a gente mata fechando com essa pergunta, fechando então com chave de ouro, tá bom? Então vamos lá. Bom, aqui na decisão da diretoria, vamos trazer aqui no anexo 1, tá? No capítulo 1º, ele traz aqui. E o termo de referência para a elaboração do plano de licenciamento de resíduos sólidos é um instrumento a ser inserido no plano de licenciamento, no plano de licenciamento ambiental no estado de São Paulo, tá? E visa aqui, principalmente, estruturar o conteúdo mínimo. Ou seja, se a gente for observar, para quem tem um pouco mais de conhecimento aí, pega lá no artigo 21 da Lei 12.305, que fala sobre o conteúdo mínimo exigido no plano de gerenciamento de resíduos sólidos na esfera federal, a gente consegue observar que lá é um pouco subjetivo. A gente vai ver passo a passo, vamos comparar os dois, mas a gente vê que é um pouco subjetivo. Então, a CETESB, observando isso, trouxe aqui um termo de referência para que seja feito, então, peraí, mas esse conteúdo mínimo, para não ficar interpretável, né? Vamos colocar aqui o que a gente precisa no mínimo. E o que foi colocado a mais, maravilhoso, está ótimo, não tem problema, não há prejuízo, porém, o conteúdo mínimo se faz necessário, tem que atender minimamente isso aqui que está sendo proposto, tá bom? Bom, outro ponto importante, tá, é que esses planos de gerenciamento de resíduos sólidos devem ser elaborados obedecendo aos conteúdos mínimos, tá, que a gente acabou de falar, tanto do apêndice, que a gente vai ver esse apêndice passo a passo, quanto que está na Lei 2.305, que a gente vai ver que os dois são consonantes, tá? Eles não se completam, mas não há prejuízo de um para o outro se comparar, tá? A gente vai conseguir enxergar isso na prática, a gente só vai ver que a CETESB está sendo mais detalhista. Bom, aqui eu trago também para vocês que o artigo 3º, tá? Deverão ser apresentados todos em formato eletrônico. Isso é uma dúvida muito recorrente, todo mundo, quando eu faço algumas visitas, o pessoal pergunta, mas Henrique, onde é que eu faço a apresentação desse documento, né? Onde é que eu protocolo ele posteriormente? A CETESB, no momento, tá solicitando que devem ser apresentados em formato eletrônico por meio do Sistema Estadual Online de Resíduos Sólidos, que é o bem conhecido aí de todos, o SIGOR, tá? Em algum outro momento, ela pode vir a solicitar que seja entregue lá no plano, no momento dos documentos, junto ao licenciamento ambiental? Ela pode, tá? Mas hoje ela está solicitando, conforme o artigo 3º aqui, que deixa bem claro, no sistema do SIGOR, tá bom? Então, ok, vamos lá. Agora vamos entrar aqui para o conteúdo mínimo. Então, o que a CETESB enxerga aqui como conteúdo mínimo a ser entregue e o que... Desculpa, apareceu uma enquetezinha aqui, deixa eu puxar para cá, por favor, façam a gentileza de responder. Bom, de conteúdo mínimo, o que a CETESB, então, solicita e o que a Política Nacional de Resíduos Sólidos ali está também solicitando. Então, a gente vai fazer agora um cara crachá para a gente ver e discutir cada tópico, tá? Então, vamos lá. Bom, no apêndice, que está aqui, tá, DD, eu coloquei aqui em cima para ficar claro para vocês aonde que está esse conteúdo mínimo, tá? Então, na DD 130, está lá no apêndice, que é o único apêndice, praticamente, da Política Nacional, da DD 130 da CETESB, e onde você encontra o conteúdo mínimo lá na Lei 2.305, no artigo 21, tá? Então, a gente vai seguir por ordem
dando preferência à da DD 130, para a gente fazer um comparativo no que é solicitado no artigo 21, tá bom? Então, vamos lá. Na identificação do empreendimento, se a gente for observar aqui na lateral, no artigo 21, é uma descrição do empreendimento ou atividade. Bom, aqui, se a gente for observar, a descrição de empreendimento ou atividade é muito ampla. A gente pode colocar histórico da empresa, podemos colocar a quantidade de funcionários, layout da planta, né? O histórico, né, de quantos das atividades, como foi evoluindo. Então, a empresa inicialmente começou com uma empresa de galvanoplastia, depois introduziu aí uma manutenção com outras peças, depois montagem de chassi de veículos. Pode variar, pode colocar isso também. Então, você vê que na identificação do empreendimento, segundo a Lei 2.305, está mais subjetivo, está mais aberto. E aqui, quando a gente vai observar, na questão da CETESB, ela já fala, código de unidade do SIGOR, só que é conteúdo mínimo, tá, gente? Não pode colocar, não pode apresentar um plano de gerenciamento de resíduos sólidos sem esta informação, no mínimo, para a CETESB, tá? Então, código de unidade no SIGOR MTR, cadastro da CETESB, pode haver mais de um, então aquele número do cadastro dessa unidade da CETESB, tá? CNPJ, razão social, nome fantasia, se a empresa é microempresa ou esqueci a sigla do que significa BPP, mas fica tranquilo que isso é muito simples. E se geram mais de 95% dos resíduos não perigosos em relação ao total de resíduos sólidos gerados, se sim ou se não. Então, veja que nesse quesito, ela traz aqui os conteúdos mínimos que devem ser apresentados, tá? Em continuação, ela traz também, nessa mesma questão de identificação do empreendimento, e aqui eu mantive a identificação do empreendimento pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, porque nós aqui da Intertox, por exemplo, identificamos, entendemos, tá? Que toda essa parte de identificação do empreendimento aqui a gente já faz, inclusive, no nosso plano de gerenciamento de resíduos sólidos, já colocamos aqui para atender esse artigo 1º, esse inciso 1º aqui do artigo 21, tá bom? Então, aqui, por exemplo, o endereço, logrador, as coordenadas geográficas, tá? Para a CETESB, sempre recomendo para vocês, enviem em UTM, tá? Que é o Universal Transmutator, que você pode colocar ali e fazer essa conversão facilmente no Google Earth. Atividade, então, atividade principal, o KNAI dessa atividade, tudo isso aqui está dentro da identificação do empreendimento. Ainda, licença ambiental vigente, então, órgão licenciador, no caso a CETESB, né? O número dessa licença de operação, a validade dela, os contatos, então, responsável legal, com nome, CPF e e-mail, o contato, nome, CPF e e-mail do responsável pelo plano de gerenciamento de resíduos sólidos da própria empresa, tá? O endereço de correspondência, para que seja enviado informações ou comunique-se até para a resposta sobre esse documento, tá? Layout das áreas de armazenamento, então indicar na planta a distribuição dos resíduos, tá? Identificação das classificados, incluir a indicação do sistema de proteção ambiental, então local onde foi impermeabilizado, né? O local ali devidamente adequado, ao sistema de drenagem com um sistema de tanque externo, etc. Inclusive, kits de emergência, no caso vocês tenham, tá? Cobertura para evitar exatamente que tenha contato com intempéries, né? Então, essas informações são importantes para ter. O empreendimento pode apresentar uma cópia da planta entregue no licenciamento, desde que sejam atualizadas com as informações exigidas acima. Então, veja que ele permite que você pode apresentar a planta, tá? Como uma cópia dela, desde que ele atenda explicitando essas informações que estão aqui descritas acima, tá bom? Importante a gente deixar isso claro. Bom, agora vamos entrar na responsabilidade técnica da elaboração, que já na responsabilidade técnica, se a gente for observar aqui pela Lei 2.305, está lá no inciso 3º, no mesmo artigo 21, tá? No inciso 3º, que está explicitando esse quadro de responsabilidades. Já que na CETESB já é praticamente em sequência, tá? Então, dados CPF, CNPJ, razão social, a profissão, então verificar o termo correto da profissão do indivíduo, tá? O registro, junto com o conselho de classe específico, tá? Dessa pessoa, contato telefônico, endereço de correspondência, a anotação de responsabilidade técnica da elaboração, tá? Isso é muitíssimo importante, tá? A anotação de responsabilidade técnica da elaboração do plano de gerenciamento de resíduos sólidos e a anotação de responsabilidade técnica, no caso, por ser o responsável, ou a ART, né? O pessoal mais conhecido solicita aí junto ao Conselho Regional de Química, por exemplo, fala, olha, eu sou responsável pela produção e pelo gerenciamento dos resíduos da minha empresa. Então, eu estou dizendo que o responsável técnico por essas atividades dentro do empreendimento
sou eu, né? Ou eu e mais uma determinada pessoa, que nessa divisão de atividades ele fica, por exemplo, vamos usar aquele exemplo lá da galvanoplastia, eu fico responsável pelos resíduos gerados da galvanoplastia e a pessoa Y fica responsável pelos resíduos gerados ali na fabricação de quadros automobilísticos, né? Ali da carenagem, etc. Tá bom? Então, é interessante deixar explicitado. Uma pergunta que o pessoal costuma muito fazer. Henrique, eu posso ter quantos responsáveis por gerenciamento de resíduos sólidos dentro da minha empresa? Olha, não existe limite, tá? É importante deixar isso claro, que o que os órgãos ambientais visam sempre é a explicitação das responsabilidades. Então, se você é responsável somente por uma pequena atividade dentro de um empreendimento gigantesco, majestoso, é importante você deixar claro, e no seu plano de gerenciamento de resíduos sólidos, caso haja dentro da sua empresa essa setorização, né, essa divisão de setores internos, de responsabilidades, é só você explicitar e deixar isso claro conforme da anotação de responsabilidade técnica, tá? Bom, perfeito? Entrega da declaração de responsabilidade. E aqui, gente, essa entrega de declaração de responsabilidade, pensem que a declaração dessa responsabilidade tem um termo, tá? Que está, inclusive, no apêndice da DD 130, lá no quadro de responsabilidade técnica, que é o item 2, no qual é uma cartinha mesmo, que você vai colocar ali as informações e vai assinar o responsável técnico e o responsável pela elaboração, tá? Importante deixar isso claro. Não coloquei ela aqui, porque é uma cartinha muito similar aí a que a gente já vê, só que explicitando a responsabilidade pelo plano de gerenciamento de resíduos sólidos, tá? Quiser pegar esse modelinho, está lá disponível no item 2 do apêndice da DD 130, tá bom? Bom, diagnóstico, olha que bacana. Diagnóstico, a gente vai olhar lá na Política Nacional de Resíduos Sólidos. Diagnóstico dos resíduos gerados, né, ou administrados, contém a origem, volume e a caracterização dos resíduos, incluindo os passivos ambientais a eles relacionados. Bacana, já que já está abrindo um pouquinho mais o leque, não está mais sendo tão específico. Mas veja o que a CETESB já traz. A CETESB já tem uma exigência aqui muito específica. Fontes de geração, identificação de cada resíduo gerado, código do IBAMA, denominação interna, tá? Caso houver, então, a denominação do IBAMA, né? A gente tem lá aquela lista brasileira de resíduos, e a sua empresa acha que é mais interessante ter uma denominação interna, né? Para ficar mais fácil para a mão de obra, para o pessoal da fábrica mesmo identificar isso, então, de algo mais fácil, né? Então, resíduos gerados, resíduos perigosos da galvanoplastia. Não tem problema você colocar essa identificação interna, tá? Aqui ela permite. O estado físico dele, classificação conforme a legislação e normas aplicáveis, aqui a gente está falando da 10.004, tá? E estimativa anual das quantidades geradas, que imagino que não deva ser nenhuma dificuldade para todos, porque aqui nós temos já empresas formadas que vocês têm aí um histórico, né? Um histograma desses resíduos que são gerados ao longo de todo o ano. Então, basicamente, essa estimativa você vai colocar que, como a produção imagina aí que um crescimento produtivo de 5%, extrapola isso para resíduo, você vai crescer mais 5% aí na geração desse resíduo anual. Podendo ser mais, podendo ser menos. O que eles querem aqui é uma estimativa, tá bom? Bom, ainda na questão do diagnóstico, peço até desculpas aqui, gente, o slide eu acabei esquecendo de alterar aqui em cima, tá? Aqui a gente já muda, aqui é a explicitação de responsabilidade. Antes da gente enviar para vocês, eu faço essa pequena correção, e aí para que vocês tenham o slide de forma adequada, tá? Então, aqui nós já estamos em explicitação de responsabilidade, tá? Então, ignorem essa parte aqui do diagnóstico, tá? Então, aqui, perdão, tá ao contrário. Na verdade, está o diagnóstico, a explicitação de responsabilidades é do próximo slide. Eu vou fazer essa correção e envio para vocês, tá? Ainda estamos na temática do diagnóstico de gerenciamento de resíduos. Então, vamos lá. Ainda falando do diagnóstico. Os locais de armazenamento, tá? E aqui eu coloquei, inclusive, os locais de armazenamento, inseri a linha B também. Porque a linha B, ela trata da definição de procedimentos operacionais, tá? Relativos às etapas do gerenciamento de resíduos sólidos, onde locais de armazenamento, formas de acondicionamento, tudo isso aqui está no prisma, né, dos procedimentos operacionais. Então, quem faz o transporte, como esse transporte é feito. Então, esse resíduo é pego com uma carriola ou com
uma empilhadeira 3 vezes por dia, 2 vezes por dia, 1 vez por semana, fica com responsabilidade do pessoal da produção, fica com responsabilidade com o pessoal do EHS, ou do SESMIT, ou do SSMA, quais as siglas aí que vocês tenham internamente, tá? Então, a explicitação desse diagnóstico interno ainda está dentro, tá? Então, para a CETESB, a Política Nacional de Resíduos Sólidos está aqui mais na questão da definição desses procedimentos, e aqui para o diagnóstico e gerenciamento desses resíduos, está mais voltado ainda nos procedimentos do diagnóstico, tá? Quantidade máxima de armazenamento, então é interessante deixar isso claro, que alguns têm algumas baias que acabam acondicionando ainda mais. Então, olha, minha baia de resíduos sólidos é para 5 metros cúbicos, não mais do que isso, tá? 10 metros cúbicos, 20, interessante deixar isso claro. E as tecnologias de destinação, reutilização, reciclagem, recuperação, sua própria empresa faz a reutilização desse resíduo ou vende para uma empresa, essa empresa utiliza esse resíduo em outro processo produtivo, tá? Que é comum de acontecer, tratamento, entre outros, pirólise e outros tipos de destruição, tá? Então, neste quesito aqui, é deixar isso extremamente claro. Passivos ambientais. Aqui eu trouxe para vocês, mudei aqui a gente já entrou em outra temática, tá? Entramos em passivos ambientais, mas veja, eu repliquei aqui o inciso segundo, porque na questão da CETESB, ela faz uma subdivisão de passivos ambientais, ela tira esse diagnóstico, né, onde lá na Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela deixa aqui em procedimento, né, de geração de resíduo ali, né, do diagnóstico geral, já a CETESB, ela especifica um tópico de passivo, tá? Então, aqui eu até fiz essa referência para vocês, deixei em negrito aqui, sublinhado, passivos ambientais e a eles relacionados. Então, aqui, para a CETESB, para fins do PGRS, o passivo ambiental informado corresponde à quantidade de resíduo sólido armazenado por período de superior a 1 ano, tá? Ou seja, resíduo armazenado superior a 1 ano, somente que eles tratam aqui para passivo, tá? E olha que importante, o PGRS não abrange o gerenciamento de áreas contaminadas. Para quem aí conhece um pouco mais essa temática, né, sabe que a maior parte das áreas contaminadas a gente tem hoje em São Paulo ou aí pelo Brasil, por histórico, né, a gente sabe que é pelo mau gerenciamento de resíduos sólidos, tá? Por isso que uma das vertentes, né, tamanha preocupação no gerenciamento de resíduos internos dentro da sua empresa é para que evite a geração de mais áreas contaminadas pelo gerenciamento inadequado de resíduos, tá? Então, como isso, para quem já é um pouco da área, já conhece um pouco mais, mas o PGRS aqui não abrange, então ela deixou muito claro na DD 130 que isso não abrange a questão de áreas contaminadas, tá? Por seu gerenciamento. Então, quem faz aí o gerenciamento de áreas contaminadas não precisa se preocupar para fazer, elaborar um plano de gerenciamento de resíduos sólidos, tá bom? Bom, continuando aqui, tá? Ainda a questão de passivos, tá? Em caso que o seu resíduo seja por mais de 1 ano, então vamos lá. Identificação de cada um dos resíduos gerados, tá, do empreendimento, através do código de denominação do IBAMA, o estado físico, novamente, tá? A classificação conforme a legislação e as estimativas das quantidades existentes em tonelada, tá? Que aí a gente já está entrando na esfera de armazenamento por mais de 1 ano, já subentende que esse resíduo vai passar de 1 tonelada aí para o seu armazenamento, ok? Bom, locais de armazenamento, tá? Para esse resíduo que é armazenado há mais de 1 ano, formas deste acondicionamento, tecnologias de destinação, novamente, bem similar ao que a gente viu anteriormente, e a justificativa para a formação de manutenção desse passivo, tá? Então, por que a sua empresa armazena esse resíduo por mais de 1 ano? Ora, por uma questão estratégica, por uma questão de reutilização, por uma questão de valer a pena a sua destinação, né? Porque às vezes eu gero uma quantidade aí de 1 tonelada por ano e eu vou mandar aí um caminhão com esses resíduos contaminados aí a serem destinados e aí eu acabo juntando o suficiente para ter uma carga para destinar eles. Isso já seria uma justificativa plausível, tá, gente? Então, é o que o órgão quer ambiental, um órgão ambiental quer entender. E aqui um cronograma da eliminação desse passivo. Então, eu gero, né, ele a cada 1 ano eu gero 1 tonelada, eu espero juntar 10 toneladas e eu mando tudo embora. Então, a cada 10 anos, eu faço a eliminação total desse passivo ambiental, tá? Importante a gente deixar isso claro. Bom, aqui, tá, gente, eu coloquei para vocês que é na questão da Política Nacional de Resíduos Sólidos, está aqui metas e procedimentos relacionados à minimização da sua geração, tá?
que é alguma das formas que a gente entende aqui na Intertox, que você poderia também abranger essa questão desse passivo, tá? Ambiental, também mais puxado ali para a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, aonde está aqui? Essas medidas saneadoras desses passivos, tá? E a eles relacionados, que nada mais é do que essa justificativa, né, dessa formação desse resíduo, a tentativa da sua diminuição, tá? Que é sempre isso que a gente foca. Buscar tecnologias, formas, tá? De buscar a eliminação desse resíduo ou a diminuição da sua geração. Para todo mundo que é da área de meio ambiente sabe, resíduo, né? Nós temos aqui um cifrão nessa área. Toda destinação de resíduo, todo gerenciamento desse resíduo sólido gera um custo. Tem profissionais aí desenvolvidos, muitos às vezes, né? Quanto mais eu conseguir diminuir a geração desse resíduo perigoso, melhor automaticamente a receita da minha empresa, melhor, diminui drasticamente a chance de você receber uma multa ambiental por meio de contaminação, né? Ou gerenciamento inadequado, ou até mesmo uma carga que venha a tombar durante um deslocamento desse resíduo, né? Então, é importante deixar isso claro, que assim como dessa forma, você pode ter uma medida saneadora paliativa, né? E uma diminuição dessa geração desse resíduo, tá bom? Eu repliquei aqui na Política Nacional de Resíduos Sólidos exatamente essas questões de metas, porque para as metas, para a CETESB já está em outro ponto, tá? Se não me falha a memória, está no apêndice, é o item 4 ou item 5, tá? Então, aqui eu repliquei os incisos, tá? O inciso 6 e o inciso 8, e aqui dados a serem informados. Então, a definição das metas quantitativas, tá? Ou qualitativas para a redução da geração e a periculosidade desses resíduos, tá? A definição das metas quantitativas para o aumento da reutilização, reciclagem e recuperação desses resíduos, descrição das medidas indicadoras para atendimento de metas, a empresa ou atividade possui um cronograma setorial de metas, tá? Aí aqui é um caso muito específico. Imagino que você é do setor das indústrias farmacêuticas, né? E vocês ali fizeram um acordo setorial para diminuir a redução dessa geração desse resíduo, da periculosidade, até promovendo esse reaproveitamento, né? Um exemplo aqui fictício. Então, você deve citar, se sim, e descrever ele, tá bom? Programa de monitoramento. Veja que interessante. Na Política Nacional de Resíduos Sólidos, o programa de monitoramento, tratando dessa temática, ela não tem nenhum ponto sendo descrito diretamente, tá? Onde já na CETESB, já tem aqui o programa de monitoramento, deve ser realizado anualmente pela empresa após a implantação do plano de gerenciamento de resíduos sólidos, deverá conter uma avaliação das medidas e das ações do item 4, tá? Das metas indicadas no item 6 do plano de gerenciamento de resíduos sólidos. Então, está trazendo aqui que o plano de gerenciamento de resíduos sólidos, aquilo que eu sempre digo nos nossos treinamentos, ele é um documento orgânico. Ele deve ser introduzido dentro da sua organização e ele deve ser difundido entre as partes interessadas, ou seja, entre todos os colaboradores, né? Ali, todos os que estão gerando esse resíduo. Porque, gente, parece que não, mas a maior parte das ideias, tá? Eu digo aí, de todas as vezes que eu fui nas empresas, 60% das ideias para diminuição da geração de resíduos surgiram trazendo o pessoal da produção para discutir sobre ele. Então, olha, esse resíduo aqui está sendo gerado por conta disso. Então, o pessoal ali, no seu dia a dia, né, estando ali tendo esse contato com esse resíduo, ele consegue até sugerir uma medida de engenharia, né, da onde gera esse resíduo. Algumas necessitam, né, de intervenção de engenharia, né, às vezes um novo sistema, né, para tentar tratar esse resíduo da purga, né? Esse resíduo que sai, a gente não conseguiria retornar ele à produção, e outros a gente conseguiria. Então é interessante deixar isso claro, que muitas vezes pode ser de uma decisão de engenharia e outras é simplesmente porque o rapaz está vendo ali que falta um parafuso a ser apertado, uma questão de manutenção, né, preventiva, né, para que esse resíduo, por conta do uso frequente, acabe sendo gerado e é um resíduo de cunho perigoso, tá bom? Interessante deixar esse ponto aqui para a gente deixar no ar, para a gente poder pensar, tá? Deverá ser monitorado, tá? No mínimo, a quantidade de resíduos gerada destinada pelo empreendimento, conforme a classificação dada para compor um banco de dados e avaliar essas metas. Então, veja, a CETESB não quer que você cite metas à toa. É para você colocar metas, tá? E que você as monitore para que esse monitoramento volte a ser
com esse monitoramento, você consiga apertar esse cinto, tá? Tentar sempre ali buscar uma forma de diminuir essa geração desse resíduo, tá? Então, e até, inclusive, apresentar as justificativas do porquê não. Tá? Interessante isso, que já na Política Nacional de Resíduos Sólidos, a gente via isso um pouco aberto, né? Você coloca ali uma meta de diminuição da geração desse resíduo e você pode conseguir, você pode não conseguir, como os órgãos ambientais não acabavam cobrando, ficava ali um negócio um pouco aberto, né? Mas as organizações que têm isso como intuito sabem da questão que o resíduo é um custo, né? E diminuir a geração desse resíduo traz uma economia direta no processo produtivo, tá? Então, vamos lá. Responsabilidade compartilhada pela logística reversa. Veja bem, ambas as situações, em ambas as legislações você tem, tá? Em âmbito federal e em âmbito estadual. Mas é importante deixar claro que se couber, tá? Na parte aqui, logo no inciso 7, está escrito aqui bem claro, se couber. E aqui na CETESB está quando cabível. Então, caso você esteja participando de um plano de logística reversa, tá? Ou parte dos seus produtos esteja. Então, imagine que uma empresa tem vários ramos de atuação e produção. Não são todos, né, daquela planta que possuem plano de logística reversa, estão dentro de um. Então, é somente a planta ali que faz embalagens em geral. Então, é importante citar quais unidades, qual unidade produtiva que está fazendo, né? Parte desse plano de gerenciamento de resíduos sólidos, quais são os resíduos que são gerados que fazem, e você fazer a citação disso, tá? Inclusive, se é um plano individual ou coletivo, tá? E quem é o responsável por esse plano. Então, qual é a empresa responsável que está gerenciando, né? A entidade gestora por esses resíduos da sua empresa, tá? Para a questão de logística reversa. E aqui o ponto, sempre gosto de trazer para vocês, avaliem se couber. Henrique, eu não faço parte de nenhum plano de logística reversa. Eu preciso apresentar isso aqui? Não. Pode colocar esse item no seu plano de gerenciamento de resíduos sólidos e escrever. Atualmente, a minha empresa não faz parte de nenhum acordo setorial previsto na lei, por não ter obrigatoriedade, né, dentro da legislação, não faz parte de nenhum acordo setorial. Não é aplicável. Bom, simples, conciso ali, e vai atender ao que o órgão solicita, tá bom? Vamos lá. Aqui eu retornei com as ações preventivas e corretivas, tá? A gente vai entrar nele, porque aqui a CETESB chama de programa de monitoramento, e aqui na Política Nacional de Resíduos Sólidos é ações preventivas e corretivas. Então, informar as ações preventivas e corretivas a serem executadas em situações de gerenciamento incorreto ou em caso de acidentes. Então, imagine que você tem aí um PAI, né, um plano de atendimento à emergência, contendo lá em caso de vazamento de resíduos, a empresa tem uma equipe que é devidamente treinada, temos kits de emergência espalhados por todo o empreendimento, temos também kits de contenção, né, para esses eventuais vazamentos, fazemos simulados de emergência ambiental anualmente, e aqui faço para vocês um apelo pessoal. Eu já estive desse lado da mesa, né, que é como empresa, né, e eu sempre trabalhei muito em construção civil, e na construção civil nós tínhamos aí algumas obras que ficavam no meio do mato, literalmente, às vezes a 50, 100 quilômetros de distância aí da cidade. E a melhor forma de você treinar os seus funcionários é fazer um simulado de emergência, porque é só no simulado de emergência que você coloca para ele a forma adequada de enxergar aquela situação. Não diferentemente do roteiro, né, que o pessoal de incêndios faz, né, de como conter um incêndio, né, faz um simulado ali numa casa da fumaça, né, algo ali para que você teste os seus conhecimentos. Para um gerenciamento de emergências ambientais, eu sempre tive excelentes resultados, tá? Principalmente em áreas críticas, por exemplo, próximos a rios e córregos, né, próximos ali locais de abastecimento humano, né, que as pessoas usam aquela água para consumo humano. Então, um óleo ali você pode deixar toda aquela água que pode vir a ficar inacessível, né? A técnica que a equipe faça de emergência chegue, faça essa contenção. Então, como uma dica pessoal, se vocês não têm esse costume, façam, que é excelente, os resultados são maravilhosos, o pessoal acaba internalizando muito bem o que ele tem que fazer numa situação de emergência ambiental, tá?
Bom, entre essas, tá? Inclusive, você pode até citar, caso a sua empresa faça transportes, olha, a minha empresa possui uma empresa terceirizada, né, que faz aí, em caso de um acidente, vai entrar em contato com este telefone, e essa empresa está disponível 24 horas, 7 dias por semana, para atender emergências em situação de um vazamento, né, de um caminhão tanque que acabe tombando na pista. Então, também é interessante citar, caso você tenha, tá? Ok? Bom, periodicidade de revisão, olha que legal. Bom, para a periodicidade de revisão, aqui na Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela fala a periodicidade de revisão, observando se couber o prazo da vigência da respectiva licença de operação a cargo dos órgãos do CISNAMA, tá? Que são os órgãos aí dentro do Sistema Nacional de Meio Ambiente. Para a CETESB, veja que interessante. Para os empreendimentos e atividades sujeitos ao licenciamento ambiental, na CETESB, os planos de gerenciamento de resíduos sólidos deverão ser apresentados nos seguintes momentos: para empreendimentos novos, tá? Na solicitação da licença de instalação, durante a implantação, na solicitação da licença de instalação, quando houver alteração na geração ou do gerenciamento dos resíduos previstos no PGRS anterior, e para empreendimentos existentes, na solicitação da renovação da licença de operação. Veja que caso você vá fazer uma renovação da sua licença de operação, tá? Que você é um empreendimento existente, mas que você tenha alguma alteração nessa geração de resíduo, você já automaticamente precisa fazer a atualização desse plano, tá? Então, alguma geração, alguma nova atividade, né? Alguma nova planta produtiva, e aí você deve fazer a atualização. Então, para o pessoal aqui de São Paulo, basicamente, a licença de operação aí está beirando os 2 anos, né, de renovação, mas a nossa loucura para sair separando os documentos para fazer a sua renovação é 120 dias, né? Então, a cada 1 ano e meio aí, a gente precisa correr atrás, pelo menos 1 ano e 5 meses, a gente acaba necessitando de correr atrás aí da atualização das informações do plano de gerenciamento de resíduos sólidos, tá? Então, fica legal deixar isso claro. Já para o pessoal que tem a 14.001, o auditor pode pegar o que está descrito lá na portaria 280 do Ministério do Meio Ambiente, que descreve assim: o plano de gerenciamento de resíduos sólidos deve se manter atualizado frequentemente. Todo mundo aqui que já passou por uma auditoria de 14.001 sabe que auditor não pode ver essa palavra frequentemente, que ele vai colocar essa informação, ele vai solicitar essa atualização para você, no mínimo, anualmente. Tá? E, tendo esse embasamento, tem uma legislação para isso, é a portaria que traz o CNIR, e ele vai trazer sempre buscando aquela questão do PDCA, que é o Plan Do Check and Act, então, que é um sistema de gestão, né? E ele tem que sempre passar por um processo de melhoria contínua. Então, usando esse PDCA, você vai manter sempre o seu plano de gerenciamento de resíduos sólidos como um documento orgânico dentro da sua organização e sempre mantendo ele atualizado. Então, já estou avisando aqui que o pessoal da 14.001 vai acabar tendo que manter esse documento atualizado anualmente, tá bom? E junto com as metas, claro, junto com todas as outras informações ali que necessitem ser atualizadas anualmente, tá bom? Agora, a grande pergunta. Henrique, quem deve elaborar o plano de gerenciamento de resíduos sólidos? Então, vamos lá. Na Lei 2.305, tá? Todas as empresas que estejam elencadas no artigo 13º. Todo mundo que participa dos treinamentos comigo, o pessoal aí já escuta muita gente discutindo sobre isso, tá? Então, vamos falar primeiro da política nacional. São sujeitos à elaboração do plano de gerenciamento de resíduos sólidos os geradores de resíduos previstos nas alíneas E, F, G e K do inciso 1º do artigo 13º. Então, e também os estabelecimentos comerciais que prestem serviços que gerem resíduos perigosos. Então, estabelecimentos comerciais que gerem resíduos perigosos. Sim. Então, aquele empreendimento, né, que troca o óleo do carro ali frequentemente, né, aquela empresa que troca o óleo do seu veículo, ela não vai precisar de licença de operação, né, porque ela só é uma atividade ali comercial de troca de óleo. Porém, ela gera resíduos perigosos. Então, pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela tem que apresentar um plano de gerenciamento de resíduos sólidos, tá? E olha que importante, essa daqui acho que é a melhor parte, que gerem resíduos que, mesmo caracterizados como não perigosos, por sua natureza, composição ou volume, não sejam equiparados aos resíduos domiciliares pelo poder público municipal. A gente vai ver na política, aqui na CETESB, que ela deixa isso aqui um pouco mais claro, tá? Mas calma aí que a gente já volta, que a gente vai primeiro falar um pouquinho mais sobre nesse ponto aqui, a Lei 2.305,
que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela é um pouco mais abrangente para quem deve elaborar, tá? Então, vamos voltar aqui agora para a nossa DD 130. Então, quem são os empreendimentos, tá? Para os empreendimentos e atividades, que está aqui descrito no artigo 6º, tá? Do licenciamento ambiental pela CETESB. Os planos de licenciamento de resíduos sólidos deverão ser apresentados nos seguintes momentos. Ele traz exatamente a mesma informação que a gente estava falando no artigo anterior. Então, todos os empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental pela CETESB devem ter um plano de gerenciamento de resíduos sólidos. Ponto. Não há mais discussão a respeito disso, tá? E aí, vamos lá. A gente vai evoluir um pouco mais essa conversa. Veja, trago para vocês aqui o que está presente lá no artigo 13º, que é da linha E, F, G e K. Os resíduos dos serviços públicos de saneamento básico, tá? Referidos na linha C. Os resíduos industriais, os gerados nos processos produtivos e instalações industriais, ou seja, pega grande parte aí, na verdade, pega uma grande quantidade da indústria em geral, tá? Na verdade, pega toda a indústria, né? Vamos deixar aqui mais claro. Os resíduos dos serviços de saúde, gerados por estabelecimentos dos serviços de saúde, e os resíduos de mineração e os gerados na atividade de pesquisa, extração e beneficiamento de minério, tá? Então, isso aqui é o que a Política Nacional de Resíduos Sólidos, no seu artigo 20, tá? E no seu artigo 13º, na qual ela cita quem é obrigado a elaborar um plano de gerenciamento de resíduos sólidos. Então, na esfera federal, são essas personas aqui, tá bom? São essas entidades e essas atividades. Agora, pega essa informação aqui comigo e guarda no seu coração. Isso aqui vai ser muito importante para a gente. Os resíduos que não sejam equiparados a resíduos domiciliares pelo poder público municipal. Guarda essa informação que a gente vai utilizar ela agora para a gente validar. Venham comigo aqui. Tá. Não, perfeito. Ainda tinha mais uma questão aqui para a gente tratar, tá? As empresas também de construção civil, tá? Responsáveis por terminais e instalações referidas à linha J, que aqui está falando sobre divisão, né? Empresas de transporte, que são aeroportos, tá? Entre as atividades também agrocivil pastoris. Interessante só deixar esse ponto aqui. Agora, vamos naquele ponto que eu pedi para vocês guardarem no coração, que gerem resíduos que não sejam equiparados pelo poder público municipal. No artigo 8 da CETESB, ela coloca a seguinte informação, tá? Ficam dispensados de apresentar o plano de gerenciamento de resíduos sólidos às microempresas, tá? Empresas de pequeno porte, referidas no inciso 1 e 2 do caput dessa lei, 1, 2, 3, tá? Que é a 123, que trata ali como questões de geradores de resíduos de pequeno porte, tá? E que gerem somente resíduos sólidos domiciliares, ou nos termos dispostos pelo parágrafo 13º desta lei, da Lei 2.305, que gerem resíduos sólidos equiparados aos resíduos sólidos domiciliares pelo poder público municipal até o volume de 200 litros por dia. Ponto. 200 litros por dia. Está referindo lá no artigo 13º que eu comentei com vocês, que sejam resíduos sólidos não equiparados aos resíduos domiciliares, que a gente está comentando aqui, tá? Agora vamos lá. Parágrafo único. O volume previsto no caput também será aplicado aos municípios que não dispuserem de norma específica de equiparação que trata no parágrafo único da Lei 2.305 de 2010. Então vamos lá. Olha que interessante. Antigamente, a gente, inclusive, sempre comentava nos nossos webinars ou nos nossos treinamentos, que eu falava, pessoal, como é que você sabe se o seu resíduo é domiciliar ou não? O seu resíduo ele é domiciliar se você pega a legislação municipal e você avalia ela. A legislação municipal diz lá 100, 200, 500 litros. Se ela não diz nada, ora, você não tem ainda na Câmara Técnica, né, algo descrito ali. Então, você vai observar se o seu resíduo é gerado, classificado, né, como um resíduo perigoso ou não. Mas agora a CETESB, para todo o estado, ela definiu que para o volume previsto de 200 litros, para o município que não dispuser de norma específica, sendo mais restritivo ou menos abrangente, 200 litros é o que é equiparado para resíduo domiciliar. Então, vamos pegar aí um município bem do interior de São Paulo aí, caso não tenha, deixa eu tentar lembrar de um aqui, Igaratá. Vamos pensar em um município de Igaratá, aqui na região metropolitana de São Paulo. Um município pequeno, 10, 15 mil habitantes. Provavelmente não tem uma legislação específica uma norma específica para falar da quantidade de resíduos mínimo. Se caso esse município não tiver, 200 litros agora passa para ter. A sua empresa gera 210 litros por dia, automaticamente
você precisa elaborar um plano de gerenciamento de resíduos sólidos, tá? Não para a CETESB, mas para a Política Nacional de Resíduos Sólidos, tá? Então, você vai elaborar ele no formato que atenda à Lei 12.305 e não necessário da Política Nacional, da DD 130. Mas veja que ponto importante, gente. Caso você não seja passível de licenciamento ambiental, o seu plano de gerenciamento de resíduos sólidos ele deve ser elaborado, tá? E entregue ao órgão municipal para avaliação. Isso até está, se não me falha a memória, no artigo 26 e 27 da Lei 12.305, tá? Caso o Poder Municipal não tenha competência técnica para avaliar esse documento, ele vai te mandar uma cartinha dizendo, olha, nós, a Câmara Municipal de Igaratá, por exemplo, não temos Câmara Técnica para avaliar esse documento, solicito que seja protocolado ao órgão ambiental estadual. Aí você pega o seu documento e você entrega lá na CETESB, tá bom? Do contrário, a CETESB só recebe plano de gerenciamento de resíduos sólidos que tenham atividades passíveis de licenciamento ambiental. Importante deixar isso muito claro para que vocês não acabem não se perdendo. Eu sei que é um pouquinho confuso, mas é para empresas que acabam não tendo licenciamento ambiental, mas geram aí resíduos que não são equiparados ao do poder público, a resíduos domiciliares, tá bom? Bom, aqui para a gente praticamente finalizar, entramos aqui, tá? Que os empreendimentos e atividades que também sejam sujeitos à elaboração do plano de iniciamento da construção civil, tá? Que é o PGRS-CC, que está pela resolução CONAMA 307, e plano de gerenciamento de resíduos sólidos de serviços de saúde, a resolução CONAMA 358, e a resolução Anvisa 222 de 2008, ou plano de gerenciamento de resíduos sólidos de portos, aeroportos, etc., tá? Podem incluir seus respectivos conteúdos ao PGRS sem prejuízo às exigências estabelecidas pelos órgãos competentes, tá? E aqui, só falando da questão da decisão da diretoria 130, tá? Aqui já a Política Nacional de Resíduos Sólidos não entra nesse quesito, tá? Aí a gente só tem uma especificação pela própria DD 130. E também os empreendimentos e atividades que sejam sujeitos à elaboração do plano de gerenciamento de resíduos sólidos perigosos, conforme o decreto 10.936 de 2022, do seu artigo 69, devem integrar, então, esse plano de gerenciamento de resíduos sólidos ao PGRS, que vai ser entregue à CETESB como um documento único, tá? E aqui, no artigo 13º, o conteúdo referente à responsabilidade compartilhada e logística reversa previsto no item 8, que a gente conversou lá anteriormente, que está lá no apêndice, tá? Quando cabível, será apresentado em documento separado em um momento diferente, a critério do órgão licenciador. Então, ele está dizendo aqui que a CETESB pode pegar essa informação e solicitar em um outro momento, ficar para apresentação em um outro momento, tá bom? Bom, pessoal, basicamente é isso, tá? O nosso conteúdo para a nossa apresentação do plano de gerenciamento de resíduos sólidos. Espero que vocês tenham gostado muito, tá? Peço a gentileza, já aproveito para deixar aqui para vocês as nossas redes sociais, tá? Onde nós temos ativamente publicado várias informações interessantes, vários newsletters, vários pequenos conteúdos. Vocês podem aí adquirir uma grande quantidade de conhecimento em um só post, tá? Então, a Intertalks tem evoluído isso muito em qualidade, tá? Eu peço para vocês seguirem a gente no LinkedIn, no Instagram e no Facebook, tá? E caso vocês ainda não sejam cadastrados, peço para que vocês entrem aqui no nosso site da Intertalks, no qual vocês vão fazer, vocês vão se cadastrar na nossa newsletter e receber atualizações mensais, né? Nós sempre fazemos publicações semanais, aí temos muito conteúdo na Intertalks, a Intertalks é basicamente um portal, nós temos mais de 50 profissionais aqui que estão lendo e relendo a legislação, normas, participando de comissões técnicas específicas, CBs, e essas pessoas sempre estão adquirindo muito conteúdo. Então, a gente acaba pegando esse conteúdo e dando para vocês insights de atualizações das normas, atualizações da legislação vigente, que pode ser de muita valia para vocês aí, profissionais técnicos que acabam precisando, tá, dessas informações. Então, se cadastrem lá na nossa newsletter para receber. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, a gente passou um pouquinho do tempo, o conteúdo era 30 minutinhos, deixa eu dar uma olhada em algumas perguntas para a gente poder responder. Vou responder umas duas, pelo menos, que aí a gente consegue conduzir. Prometo para vocês que a gente responde as demais, tá? Olá, Mariana Costa. Olá, um escritório de vendas precisa de PGRS? Mariana, acredito que um escritório de vendas não tenha, né, uma licença de operação, então pela CETESB já não precisaria de plano de gerenciamento de resíduos sólidos.
Caso não gere resíduos perigosos, tá? O seu escritório, e aí convido você a fazer uma avaliação desse plano de gerenciamento de resíduos sólidos no seguinte sentido: observar se esses resíduos perigosos estão conforme a NBR 10.004. Se estão conforme a NBR 10.004, são classificados como perigosos, então teria necessidade de você elaborar o plano de gerenciamento de resíduos sólidos, integrar, protocolar ele no seu município, né? Para que o seu órgão ambiental avalie, o órgão municipal. Caso ele tenha câmara técnica, ele vai avaliar. E caso ele não tenha, ele vai te dar aquele documento, né, um parecer, dizendo que ele não tem capacidade técnica para avaliar esse plano de gerenciamento de resíduos sólidos. Você pega ele e aí sim você protocola na CETESB. Tá bom? Amanda Santo. Amanda, deixa eu ver se eu entendi sua pergunta, tá? A pergunta da Amanda é a seguinte: caso a empresa seja isenta de licenciamento ambiental, maravilha, e tenha a DAIO, nessa sigla eu não a conheço, apenas é necessário ter PGRS de acordo com a DD 130 ou a elaboração pode seguir apenas a Lei 2.305? Veja bem, Amanda, eu não sei o que é uma DAIO, tá? Essa sigla, se você puder depois aqui mandar no chat, aí eu até mando para você responder essa pergunta um pouco mais claro por e-mail, sem problemas, tá? Mas vamos lá. Se a empresa é isenta de licenciamento ambiental, a gente precisa olhar o seguinte escopo, né? Se a empresa é isenta de licenciamento ambiental, automaticamente você já teria que avaliar sobre o espectro da Lei 2.305, né? Que é a geração de resíduos, o gerenciamento de resíduos sólidos. Os seus resíduos são equiparados aos resíduos domiciliares, né? Até 200 litros? Se sim, beleza. Então, por essa questão, você não precisaria, né? Mas, Henrique, eu tenho ali alguns resíduos que eu gero que são resíduos perigosos pela minha empresa. Então, tecnicamente, são resíduos perigosos. Você precisa elaborar um plano de gerenciamento de resíduos sólidos, porque a Lei 2.305, no artigo 20, ela descreve essa necessidade, tá? Que você precisa elaborar um plano de gerenciamento de resíduos sólidos, caso você esteja em um estabelecimento comercial ou não, que gere resíduos perigosos, tá bom? Aí você fazer essa avaliação, aí novamente, o mesmo caminho que eu falei da Mônica, para a perguntinha da Mônica. Você vai pegar seu PGRS, vai entregar na Câmara Municipal. A Câmara Municipal, se tiver Câmara Técnica, vai avaliar. Senão, você pega ele e protocola junto à CETESB para ele poder fazer a avaliação. Tá bom? Então, interessante a gente ter discutido sobre isso, tá? Novamente, eu agradeço muito a todos que estavam aqui presentes no nosso mais um webinar da Intertalks, tá? Agradeço imensamente. Aproveito para também deixar o convite para todos para seguirem a gente aqui nessas redes sociais, deixar o convite para vocês também se inscreverem nos nossos cursos em Company. Intertalks tem cursos trimestrais de gerenciamento do GHS, né? Temos de transporte, temos o nosso novo curso de inventário de gases de efeito estufa, temos o nosso curso de cadastro técnico federal do IBAMA e de gerenciamento de resíduos, entre outros aí, alguns cursos que nós temos aí na plataforma online para que você possa fazer, todos com certificado. Então, a Intertalks, por ser uma empresa de conhecimento, a gente sempre está aqui conversando com vocês a respeito, tá? Eu agradeço, espero que tenha sido muito proveitoso a todos esse webinar. Desejo uma excelente semana a todos. Tchau, tchau.